Engenharia cósmica. Parte 2. A arte de sonhar juntos. O termo A Arte de Sonhar é título de uma importante obra de Carlos Castaneda, onde trata do apaixonante tema da viagem astral com grande profundidade. Existe até uma abordagem interessante, onde os guerreiros aprendem a sonhar juntos, a se encontrar nos seus sonhos mágicos e viajar juntos pela eternidade. Curiosamente, o livro Sonhos Lúcidos, de sua colega Florinda Donner, segue uma linha menos profunda e algo junguiana. Eu acho muito bonito quando o Nagual Dom Juan fala da importância da oportunidade da informação como a colocação da semente na terra fértil. Até porque, na minha infância, eu fui beneficiado com essa experiência astral apenas porque uma pessoa mais velha me convidou para fazer a prova. E esta é uma das grandes bênçãos que queremos dar às crianças nas futuras cidades da luz, para que possam crescer sempre próxima das borboletas. Pois esta dádiva de compartilhar, mesmo tendo que adaptar as coisas por vezes, faz parte desta arte de sonhar. E na verdade, este será o enfoque da nossa palestra, o sonho num sentido de aspiração comum por coisas boas. O nosso tema agora é então sobre a recriação do paraíso, que eu penso ser a missão da minha vida, ou quem sabe, das nossas vidas, de quem acha que cabe para si este ideal tão necessário. Acredito que a grande tarefa dessas gerações seja ainda a de semear os sonhos. Será que isto é pouco? Talvez não, porque sonhar paraísos é uma arte, e nem todos são profissionais nisto. Existe até aquele ditado de que sonhar juntos já é uma realidade, e a música hino Imagine de John Lennon faz alusão a isto, e está correto. Porém, o conteúdo dos sonhos também precisa ser coletivo e includente, não é certo? Senão, não haverá mesmo como popularizá-los. Vejam o caso de Jesus e seus apóstolos. Quando Jesus convidou Pedro para criar um mundo novo, Pedro logo quis colocar as suas próprias ideias de paraíso a respeito. Sim, mestre, vamos conseguir peixes para todos. Acho que Pedro era um socialista, ou até um comunista, considerando a forma como ele administrava a comunidade dos primeiros cristãos. Mas Jesus logo lhe interpelou:
Não apenas isto, Pedro. Nós vamos ser pescadores de homens, pois aquilo que mais precisamos é de novos seres humanos. O bom Pedro queria logo pôr a mão na massa, como dizem alguns entusiastas, mas Jesus sabia que nada se faz sem colocar a mão nas massas humanas. Então, o nosso tema é na verdade sobre a arte de sonhar juntos. Oportunamente, estive recentemente num paraíso brasileiro. Que é o belo arquipélago de Fernando de Noronha. Onde terminei tendo até certas experiências franciscanas meio inesperadas. Uma ilha bastante ecológica, com uma história humana rica, embora meio recente. Porque ela apenas começou a ser ocupada pelo homem branco, os portugueses, o que mostra o seu grande isolamento. É claro que falta muito para ser um verdadeiro paraíso, coisa que pode até parecer algo simples, como deveria ser, talvez, mas muitas vezes nem é tanto assim ou nem sempre. Em Noronha, a questão ambiental sempre representa um desafio pujante. Todo paraíso precisa ser como um arco-íris. Se faltar alguma cor, é como um elo fraco da corrente que compromete todo o conjunto. Afinal, o que seria este paraíso que se anuncia? É um todo, e nisto é sempre importante lembrar que Deus não nos dá tanto aquilo que queremos, mas sim aquilo que necessitamos. Mas quando isso acontece, somos surpreendidos por receber aquilo que no fundo, sim, gostaríamos de ter e até mais. Então, eu gostaria de pegar o tema da ilha para ilustrar o mito do paraíso, porque a ideia de paraíso se vale comumente da imagem insular para representar a sua natureza. Sim, porque apesar de tudo, Noronha tinha e ainda tem muito de paraíso. Os seus primeiros exploradores exaltavam com espírito a este mundo novo em que as aves vinham comer as mãos, evocando assim uma imagem franciscana.
A ilha, como imagem do paraíso, existe há muito tempo, e em boa parte por razões simbólicas, como a necessidade de isolar ou proteger o paraíso. Nas lendas arturianas, Avalon era considerada uma ilha sagrada. E a Shambhala Oriental também era assim vista. Assim como a Tula ou Tule dos gregos e dos pré-colombianos. E também a Tenochtitlan, capital dos astecas, que inclui o simbolismo do lago sagrado. Todas as cidades sagradas mexicanas começavam com a designação Tula. Quando Noé aportou nos Montes Ararat para repovoar o mundo, eles teriam uma configuração insular porque o dilúvio recém teria se instaurado. O arco-íris simbolizou a nova aliança entre Deus e a humanidade. Mas também remetia à hierarquia espiritual, como mediadora sagrada e custódia de uma ordem social superior. Apenas através da hierarquia pode existir uma relação sólida entre Deus e a humanidade. A simbologia da ilha pode ser vista nas três esferas de Shambhala. A central, ocupada pela divindade, ou avatar, ou o rei do mundo, ou mesmo o governo sagrado da sinarquia trina. A intermediária da raça raiz, organizada pelas hostes da hierarquia de luz, seja a fraternidade dos sete raios ou as sete igrejas das sete sub-raças. E a exterior da humanidade circundante, ainda influenciada pela ordem sagrada, através da ordem zodiacal do Odenário. Esta fórmula 3-7-12 se relaciona a espírito, alma e personalidade respectivamente. Formando os 22 elementos dos alfabetos cabalísticos, sendo como os 22 arcanos maiores do tarô e a estrutura do Bhava-chakra tibetano. Sant Yves d'Alvedre dizia que Agartha é cercada por 21 montanhas. E no arquipélago Fernando de Noronha se contam curiosamente 21 ilhas. Inferno também porque a ilha por muito tempo foi usada como presídio e lugar de degredo, assim como para limpeza étnica e repressão política e social. A longa desocupação inicial, que se refletiu em vários momentos de abandono da ilha depois de descoberta, pode ter sido devido às correntes marinhas que não ajudam a viagem desde o continente,
e também pela própria falta de recursos locais. Quase não existem mamíferos nativos ali, e poucos répteis. Uma diferença do paraíso bíblico é que em Noronha não existem cobras. Uma das explicações seria pela falta de água potável que sofre o local. Hoje existe lá até uma usina de dessalinização da água. Contudo, pela quantidade de apenados da ilha no final do século XVII, parece que as condições locais não deveriam ser assim tão precárias. Os presos bem comportados tinham direitos a regalias, inclusive viver em cabanas com a família. Em 1839, havia apenas 40 soldados para tomar conta de 400 presos. O presídio foi uma forma de Portugal colonizar e ocupar a ilha. A presença portuguesa está evocada na bandeira de Fernando de Noronha, que hoje é um distrito do estado de Pernambuco, assim como nos golfinhos, que sempre fizeram a sua presença especial na ilha. Sobretudo na forma dos rotadores, que é um comportamento de corte. São animais muito mágicos e inteligentes, não raro dóceis, e o golfinho é talvez o único ser aquático que emite sons fora da água, o que chamou a atenção dos primeiros colonizadores, que até chamaram Noronha de Ilha Delfim. Por que razão os cetáceos são assim tão especiais? Porque eles são como seres retornados, por serem animais que saíram e depois voltaram para a água. Uma analogia com os bodhisattvas, que fizeram o ciclo inteiro da vida espiritual, foram ao céu e aos infernos, e as águas são também um povo que eles buscam salvar. Dizíamos acima que todo paraíso precisa ser como um arco-íris. Existe um livro de Aldous Huxley chamado A Ilha, onde ele projeta os seus ideais, meio zen e meio lisérgico. Mas no final, a ilha termina sendo invadida, talvez porque as pessoas se descuidaram de algumas coisas. Algumas formas de proteger ambientes e sociedades são construir muralhas ou viver em lugares remotos. Outra é praticar uma educação muito bem feita. Talvez tudo isso tenha que ser feito, mas ainda assim sem isolamento. A proteção é realmente importante para criar um paraíso, porém o isolamento é proibitivo, e muitos têm incorrido neste erro em tempos recentes. Por isto, o símbolo do paraíso não seria a lua, uma esfera que quase só recebe luz. Mas antes o Sol, uma esfera que irradia poderosamente.
Um paraíso precisa irradiar fortemente, seja para sobreviver ou para cumprir a sua tarefa fundadora de novos tempos, sem o que ele talvez nem teria muita razão de ser. Sociedades Lua são como as chamadas sociedades experimentais ou intencionais, tipo comunidades alternativas. E até utopias socialistas, todas elas limitadas e fechadas, centradas nos interesses particulares dos seus membros, sempre parciais e com pouco poder de brilho e de interação. Mas e a sociedade sóis? Esses importantes núcleos holísticos não só possuíam ricas propostas internas, como também eram generosos e includentes em relação ao mundo exterior. A comunidade fechada ou hermética é segregadora, sendo semelhante à visão individualista de evolução chamada por certos budistas de Hinayana, ou Pequeno Caminho. E que a voz do silêncio também chama de Caminho do Olho, centralizada na figura ascética do Arhat, o Venerável. Ao passo que a comunidade protegida, para não dizer aberta, é agregadora, semelhante à perspectiva coletivista budista do Mahayana ou Grande Caminho, que a voz do silêncio chama por sua vez de Caminho do Coração. A figura central desta via é o Bodhisattva, aquele renunciante que coloca a salvação de todos acima da própria salvação, especialmente na figura de Avalokitesvara, aquele que olha por todos, através de seus 1000 braços. Paradoxalmente, o renunciante alcança mais facilmente a salvação, porque abarca com mais facilidade o equilíbrio cósmico, pois conta com maiores bênçãos superiores. Não que esta visão includente almeje igualar a toda a humanidade de uma só vez, mas ela se interessa em ampliar os seus horizontes humanos, em agregar círculos cada vez maiores como uma Shambhala. Aliás, se é verdade que precisamos ilhar, mas sem isolar, então o verdadeiro símbolo do paraíso é lua e sol. Como no Yin e Yang, enfim, o velho e bom equilíbrio libertador. Sim, sim. A perfeição surge através do equilíbrio de todos os raios de energias da vida. Então, podemos estar seguros de que esta é a verdadeira fórmula, sendo por isso tantas vezes exaltada através de seus símbolos. Então, falando em ilhas iluminares,
Temos no Lago Titicaca exemplos bem interessantes, com suas ilhas do Sol e da Lua. Da Ilha do Sol saíram os patriarcas da cultura inca, Manco Cápac e Mama Ocllo. E que, com o seu bastão de ouro, começaram a palpar o continente em busca de terra firme, simbolizando um local onde a população tivesse estofo para começar uma nova civilização solar, e assim restaurar uma sociedade sagrada de justiça e liberdade. Este caráter Sol e lunar representa daí a necessária harmonia entre ordem e missão, que confere estabilidade às sociedades tradicionais, e do que trataremos mais adiante. Porém, não temos muitos exemplos práticos disso na atualidade, senão talvez o mundo já estaria melhor situado, ao menos em alguns locais. Mas certamente está chegando a hora de recomeçar a acontecer. Para conhecer melhor uma sociedade Sol-Lua, precisamos nos reportar a outros momentos da história, já que a história não é quase apenas fonte de erros, como muitas vezes somos levados a pensar. Quando soluções reais muitas vezes sucederam períodos de busca de respostas globais, como é o nosso. Então, o melhor contexto nos leva a voltar atrás todo um ciclo racial ou civilizatório. Onde vamos achar, há 4 ou 5 mil anos atrás, as grandes civilizações antigas em suas idades de ouro originais. E vamos eleger como exemplo disto tudo uma das civilizações mais surpreendentes, embora pouco conhecidas, que é Caral, na costa do Peru. Tão antiga quanto a Suméria e o próprio Egito, recordando a miúde um e outro por suas façanhas surpreendentes. E descobriram que essa civilização sul-americana floresceu na maior paz, modificando as ideias dos arqueólogos sobre a necessidade da origem violenta das civilizações. Também se sabe que a gloriosa Teotihuacan mexicana, embora mais recente, teve uma longa vida próspera, pacífica e influente. Logo nas fundações das civilizações do México Antigo, as quais auxiliou a consolidar. Por isto, podemos afirmar que a chave da renovação do mundo está realmente na paz e na cultura, como demonstrou o grande artista e viajante Nicolas Roerich.
Então, estamos realmente falando da necessidade de criar enclaves de uma cultura nova. Aquilo que podemos chamar então de noozonas, bases para a noosfera. Que é a atmosfera espiritual do planeta, por assim dizer. A fim de começar uma transformação social em núcleos conscientes e difusores de uma nova mentalidade. E com poder, sobretudo, de se multiplicar, como faz a própria vida através da divisão e multiplicação das células, e como seres vivos aprenderam a fazer para criar os seus reinos. Como fazem as abelhas e, sobretudo, as sociedades tribais, que em função disto têm alcançado fórmulas quase perfeitas de autoperpetuação. A rigor, as sociedades lagartinas, que estão no centro da evolução atual, como é a brasileira, não têm muito que se preocupar com escolhas e opções, porque os desígnios do destino estão bastante bem delineados. É possível observar isto através de dois lances espaço-temporais, um mundial e outro local, que depois poderão ser melhor detalhados. Inicialmente, temos um mapa-mundi astrológico apontando para a dinâmica da evolução cósmico-telúrica, do eixo polar ou do eixo vernal, e seguindo a premissa de que a luz vem do Oriente, onde a era de Aquário incide praticamente apenas sobre a maior parte do território brasileiro e depois sobre alguns países do Cone Sul. Em seguida, existe o mapa da formação cultural do país da nova era, através da organização socio-regional da raça raiz que ali despontará, tendo a mudança das capitais a cada 200 anos um indicativo deste fato, seguindo um calendário social baseado nos Bactuns maias e que na situação atual vem apontando para a região centro-oeste. Tudo isto nos remete a uma escala astrológica social. Quando queremos uma evolução maior, não basta a gente conhecer apenas os nossos signos pessoais. Cabe identificar os signos coletivos da transformação, como Aquário na esfera mundial e Sagitário na esfera nacional. Mas isso não significa que todos tenham que buscar cidades ou comunidades no centro-oeste de uma hora para outra. Isto é uma coisa pessoal. O importante no momento é divulgar esta informação. E ao lado disto, escolher entre atuar na invasão social das velhas regiões ou na invasão social nas novas regiões.
A doutrina militar costumava chamar a estes redutos de contra-região, como se eles fossem focos de atraso regional e ideologicamente discordantes, por abrigar gente rebelde e autonomista que não aceitava a velha servidão. Na virada do século anterior, surgiram muitos deles no Brasil, sendo que Canudos foi o caso mais impactante, que foram combatidos e exterminados, porque na verdade eles eram contra-sistema, algo ao modo da contracultura da época. No caso, eles eram contra a república que se instalava trazendo consigo métodos invasivos do poder público, como impostos, e os interesses antissociais do capital internacional, como os latifúndios. Porém, isso não significa que eles agiam num sentido combativo, guerrilheiro, revolucionário e sequer gandista, em atos de protestos, passeatas e resistência pacífica. Eles apenas concentravam as pessoas exploradas que não tinham chances de viver com dignidade dentro do sistema, a um modo outsider de grande efeito popular. Vale lembrar que, quando foi decretada a abolição da escravatura, os antigos senhores se negaram a contratar os negros livres como empregados, e Canudos virou um refúgio natural para estes e outros abandonados pelo Estado. Muitos partidários dos movimentos sociais e revolucionários foram parar nas prisões de Fernando de Noronha. É claro que nem todos sentiam-se bem ali, apesar das belezas indiscutíveis da ilha. Sempre existe um debate nos movimentos revolucionários vitoriosos se o passo seguinte será fortalecer os núcleos conquistados ou se cabe expandir a revolução territorialmente. Isto costuma dividir as pessoas entre as mais intelectuais e as mais pragmáticas, e no movimento cubano foi o fator de separação entre Fidel Castro e Che Guevara. A resposta natural é que as duas coisas devem ser feitas, porém sempre cabe analisar os métodos. Para diminuir o problema de ser contra-região, a melhor solução é procurar uma região de cultura mais simpática, natural e suave, como são as regiões ermas e remotas, onde fica mais fácil moldar a região da forma como se quer. E a solução para não tornar vulneráveis essas iniciativas é elas se misturando com o meio, crescendo e se expandindo de forma progressiva, sem ter nada a ocultar, apenas irradiando o bem, o bom e o belo. A resposta está, daí, em atuar de forma educativa e esclarecedora, com muita paixão, compaixão e unidade, para tratar de orientar e até de salvar as pessoas, pois não vejo como usar outra palavra, deste mundo de mentiras e de ilusões. Tornando possível, daí, até a adoção de medidas mais radicais, como o não uso do dinheiro que várias doutrinas de luz têm apregoado, como a Agni Yoga do Mestre Moria,
trazida pelos Roerich e como também tem proposto José Arguelles. Então, este é o caminho central da boa revolução, pois a maxi-revolução, procurada pelos marxistas, esbarrou em problemas táticos insolúveis e tinha muitas falhas internas, como ser demasiadamente materialista. Ao passo que, na outra ponta, a mini-revolução procurada pela filosofia alternativa, que incluía comunidades rurais, místicas e ou ambientalistas, também fracassou socialmente por ser muito reduzida e insignificante, assim como elitista e individualista. A resposta tradicional está então uma vez mais no caminho do meio, através da média revolução. E que não visa derrubar o sistema e nem se limitar ao indivíduo, mas fomentar movimentos sociais, por assim dizer, independentes, sem recusar algum grau de participação política. E este será também, provavelmente, o cerne do discurso que devemos levar ao mundo quando se comemorar os 100 anos da Revolução Soviética em 2017, onde o mundo deverá começar a repensar mais seriamente sobre os rumos e desrumos do socialismo. Nossa meta e missão hoje é construir a nova idade de ouro pela qual eclode a nova cultura encantada, preparando seus ambientes e as suas instituições. Uma idade que não deverá florescer no mundo antes de outros 500 anos de esforços criativos, mas da qual todos aqueles que a semearem poderão viver a sua antecipação pelo convívio direto com os mestres e seus ashrams. Em Fernando de Noronha, ainda é possível sentir os eflúvios do paraíso, assim como pode acontecer em outros lugares puros como montanhas, florestas e desertos, assim como nos templos e em nosso próprio coração. Mas, tal como o Brasil começou a ser colonizado pelo homem branco no Nordeste, Noronha é hoje a primeira região povoada do país a Oriente. Por isto, ali vai despontar em breve o sol da nova era, o qual também terá por berço inicial a nação brasileira. A ordem e a missão. Após ver a importância da criação das ilhas solares, os berços da cultura nova, que sempre refundam as civilizações, vamos tratar de aprofundar essas dinâmicas sociais e espirituais. A arte de sonhar juntos envolve basicamente a capacidade de cuidar do mundo, de semear esperanças e de apontar novas realidades. Cabe, pois, estabelecer a natureza das relações entre as ilhas e suas periferias.
Nisto, nós devemos ser capazes de aprender com a vida, com a história, com o passado. A experiência ancestral também deve ser nossa mestra na construção de um novo tempo. Pertencemos a um novo tempo planetário, mas ainda somos herdeiros da civilização cristã. E não há como escapar da realidade da religião em parte alguma, porque em toda parte existe povo. Havendo o povo, e todos sendo sempre até certo ponto parte dele, devemos saber conviver com isto e tratar de ajudá-lo a trabalhar pela evolução, independente das suas aparentes limitações. No geral, o cristianismo é uma religião como as outras, e até aprendeu muita coisa com outras tradições. A formação da civilização cristã seguiu etapas tradicionais, e aquilo que descreveremos agora se estende a muitas outras civilizações, que para o seu tempo representaram uma novidade, uma revelação e uma evolução cultural. Na nova era, temos metas próprias, uma civilização com suas instituições avançadas, de almas gêmeas e de iluminação real. Na base disto, podemos colocar o resgate ou uma nova forma de ecoespiritualidade, mesmo como forma de implantar a nova espiritualidade científica e social. Os yogis são aqueles que melhor trabalham com a espiritualidade científica, e eles sempre têm, na autodepuração e no contato com a natureza, algumas das bases de suas práticas. Contudo, a sociedade, no seu conjunto, não poderá se entregar a estas práticas avançadas. Então, cabe buscar caminhos na própria religião para prover medidas mínimas de harmonia com os novos tempos, e eles certamente existem sob os olhares da providência. Temos conhecido hoje a formação de uma nova classe de buscadores que almeja e que pratica mais ou menos tudo isto. Porém, falta ainda certo elan social, que apenas poderá ser alcançado através do amadurecimento interno dos próprios buscadores, incluindo nisto a sua união e consensuação de metas. Tendo como referência a praxis universal, temos percebido que não seria o objetivo dos buscadores e iniciados conviver todo o tempo entre si, senão sob uma dada noção de ordem, regularmente ou por tempo determinado. Na verdade, é preciso haver o despertar de uma consciência de propósito coletivo, capaz de, por um lado, fornecer coesão e unidade, na forma de uma ordem unida de serviços. E, de outro lado, alavancar um serviço social em prol de uma nova mentalidade, e que atua de forma plural em toda parte, basicamente de maneira tríplice. A. Primeiro, tendo as suas raízes nestas ordens e ashrams espirituais mesmos. B. Depois, sendo capazes de penetrar nos ambientes sociais e humanos em geral. E C. Finalmente, recriando novos ambientes sociais de convívio, onde haja pleno equilíbrio entre as coisas e ainda seja capaz de fomentar e difundir a harmonia no seu entorno com cada vez maior força e beleza.
Ecovilas ainda não são uma resposta social para tal, a não ser como escolas ou como núcleos semente para iniciar uma expansão demográfica no seu entorno. As relações entre estas ordens e as sociedades têm sido recíprocas. Algumas vezes se criaram aldeias em torno de mosteiros. Como os monges são instruídos e disciplinados, eles podem outorgar informação e orientação para a sociedade. Outras vezes, os monges foram penetrando em sociedades naturais estabelecidas de formas distintas, levando sempre para as pessoas o conhecimento e a orientação. Jesus mesmo enviou os seus apóstolos de dois em dois para os locais para que eles ensinassem a sua boa nova. Na nova era, um dos grandes canais sociais para isto seria o franciscanismo, que ama a natureza e é fértil em serviço social. Digamos que esta corrente espiritual deverá servir como transição para a nova era, ainda pelos próximos 500 anos, que é o tempo que ainda resta da Idade do Espírito Santo no calendário medieval de Joaquim de Fiore. E também seria o tempo que falta para a eclosão da Idade de Ouro, segundo o tradicional calendário cronocrátor de evolução social que vem sendo observado no Brasil. Assim, nós somente começaremos a amadurecer como filhos de uma nova era quando formos capazes de compreender a necessidade de integrar maiores setores da sociedade nas coisas dessa nova era. E partirmos para a busca dos caminhos para isto, empregando a experiência pessoal e global acumulada como orientação. Estaremos maduros para servir a Deus no mundo quando nosso coração realmente florescer, quando emergirmos na vida como borboletas espirituais. O coração maduro é aquele que satisfaz a si próprio, nas coisas boas e puras da alma, do amor, da luz e da natureza.